Em Malaquias, capítulo 1, eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta. Se alguém não tem Bíblia, compartilhe aí com seu irmão, com seu visitante, mas mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos fazer uma caminhada em todo o livro de Malaquias. É o último livro do Velho Testamento, o livro que encerra o Velho Testamento. Mas antes de nós lermos os versículos de 1 a 5 no capítulo 1, nós vamos orar ao Senhor. Pai, eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. Os irmãos, Malaquias é o último dos profetas que escreve no Velho Testamento. Ele viveu nos dias de Neemias, nos dias de Esdras, depois que o povo voltou do cativeiro babilônico. Nós já estivemos falando aqui de Neemias e Esdras. O povo havia voltado do cativeiro babilônico e já tinha construído o templo, e o templo não era mais aquele templo da mesma envergadura, do mesmo tamanho, da mesma pompa do templo construído por Salomão, e eles agora estavam precisando de conviver com um templo menor. Ainda eles viviam sobre o domínio de nações ao seu derredor, eles ainda pagavam tributos, eles ainda estavam sofrendo com crise financeira, com problemas diversos no meio do povo, e esse povo estava desanimando com o sacrifício. Eles estavam começando a questionar se compensava servir a Deus, porque eles, Israel, estavam passando por tanto problema, por tantas dificuldades, e as nações ao redor prósperas, as nações ao redor vamos dizer assim, sendo aos olhos deles, crescendo, enquanto eles estavam vivendo de forma tão difícil. Isso fez com que eles agissem de forma relaxada com Deus. Eles começam a relaxar na sua vida espiritual, começam a relaxar no culto, eles começam a levar animais defeituosos, eles começam a abandonar as suas esposas e casar com mulheres estrangeiras, eles começam a não entregar os dízimos, não entregar as suas ofertas, e Malaquias foi chamado por Deus para restaurar o culto. Essa é a preocupação central do profeta no livro de Malaquias. E nós vamos ver aqui hoje um pouco, dando continuidade àquilo que nós ouvimos essa semana, sobre o culto a Deus. E nós estamos tratando isso praticamente desde o primeiro encontro de fé reformada. Meus irmãos, a primeira coisa que nós precisamos, o primeiro princípio que Malaquias coloca aqui nesse livro, com relação ao culto a Deus, é que nós devemos cultuar a Deus porque Ele nos ama. O livro tem uma característica, que Malaquias, ele é o único livro da Bíblia que ele é exposto como se houvesse um diálogo entre Deus e seu povo. Deus pergunta, e o povo, de forma muito assim,
Eu te amo. Por que você diz que me ama? Nós vamos ver isso no livro. O povo, de forma muito dissimulada, reage àquilo que Deus está falando com ele. Isso é importante a gente entender, porque às vezes nós estamos vivendo essa realidade nos nossos dias. E esses primeiros versículos que nós lemos, os primeiros 5 versículos, ele diz, quando o Senhor diz, eu vos tenho amado, diz o Senhor. Versículo 2. Mas vós dizeis, note que em momento nenhum vai aparecer aqui, aqui tem 7 princípios, mas em 2 não aparece esse diálogo, e em 5 sim. É o próprio Deus que diz, olha, eu digo, eu amo vocês, e vocês dizem, em que nos tens amado? Em que nos tens amado? Se nós estamos sofrendo tanto, se nós estamos passando por tantas crises econômicas, se nós estamos passando por tantas dificuldades, o Senhor tem nos amado por quê? Por que o Senhor tem nos amado? Aí Deus vai fazer uma argumentação. Não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor, Davi amei Jacó, porém aborreci de Esaú. Eu tenho te amado e espero que você me cultue por amor. Aqui está o primeiro princípio que nós devemos entender, que nós cultuamos a Deus porque Ele nos ama e não porque Ele nos dá alguma coisa. E a argumentação de Deus é que eu te amo porque eu te predestinei. Eu escolhi Jacó e me aborreci de Esaú. Se você voltar para a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 9, 10, você vai ver essa polêmica colocada lá nessa carta, mas lá é muito claro, eu amei Jacó, ainda não eram os gêmeos nascidos, ainda não tinham cometido pecado, e eu amei Jacó e me aborreci de Esaú. O povo diz, como é que o Senhor nos ama e nós estamos passando por enfermidades, por problemas, não temos mais aquele templo? Eu amo vocês, porque eu escolhi vocês, eu predestinei vocês, eu elegi vocês, e vocês têm que me cultuar, porque vocês são um povo eleito. Vocês têm que me cultuar não porque é aquilo que eu lhe dou, mas é porque é aquilo que vocês são. Vocês são um povo eleito. Eu elegi vocês. Vocês têm que me amar, porque vocês são um povo eleito. Esse amor pactual que nos leva a adorar a Deus. Esse amor pactual que Deus fez com Jacó, que Deus fez com Abraão, que Deus fez com Isaac, que Deus fez com seu povo. Esse amor de pacto. Eu adoro o Senhor, eu cultuo o Senhor, eu presto culto ao Senhor, porque eu sou um escolhido, porque Deus me amou, sendo eu ainda pecador. Não importa o que está acontecendo na minha vida, não importa o que está acontecendo lá fora, eu adoro o Senhor, porque eu amo o Senhor. Esse é o primeiro princípio. Quando nós chegamos no capítulo 2, versículos 6 a 14, nós vamos encontrar o segundo princípio, que nós devemos cultuar a Deus da maneira que Deus quer. Se você lê, e nós vamos ler alguns pedaços aqui desse texto, ele diz, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo, diz o Senhor dos Exércitos? A vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome, vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? A pergunta está aí, quando ele faz a colocação, que ele diz, eu sou o pai, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Onde está o respeito para comigo? Onde está o respeito para comigo?
Aí o sacerdote diz: vós dizeis, em que desprezamos o teu nome? Peraí, Deus, peraí, nós não estamos desprezando o teu nome, nós estamos cultuando, nós estamos sacrificando, nós não estamos de forma alguma desprezando o nome do Senhor. O Senhor agora inventou que nós estamos desprezando o Senhor? Mais ou menos isso que eles falavam. Em que te havíamos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível, quando trazeis animal cego para o sacrifício, não é isto mal? Quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Irmãos, eles estavam em dificuldade financeira, então eles precisavam de cultuar a Deus, porque eles sabiam que Deus era um Deus que no passado já havia feito grandes coisas, havia disciplinado o povo. Aí o que eles faziam? Nós temos que sacrificar a Deus, nós temos que cultuar, então eu vou levar a Deus aquilo que eu posso, eu vou levar a Deus aquilo que dá. Então eu tenho ali nasceu aqui um carneiro meio com a perna defeituosa, ninguém vai me comprar um carneiro defeituoso, então o que eu faço? Levo para o Senhor. Eu não tenho aqui, tem uma pomba aqui que está meia manqueta, já está meia velha, já está um negócio meio esquisito, eu levo para o Senhor. Mas a lei, eles cultuavam, eles levavam como o Levítico mandava, mas não levavam como a lei determinava. A lei dizia: leve um carneiro de 1 ano, perfeito, que não tenha mancha, não tenha mácula, não tenha nada, leva o melhor para o Senhor. Aí Deus diz que vocês estão profanando o culto, vocês estão trazendo, diz o versículo 7, animal imundo. No versículo 8 ele diz: vocês estão trazendo animais cegos. E o que é preocupante nisso tudo, que o povo trazia e o sacerdote aceitava. Ele diz: o sacerdote, vocês estão aceitando isso. O sacerdote aceitava. Eles estavam profanando o culto a Deus quando aceitavam um culto fora do padrão. Eles profanavam o culto a Deus quando aceitavam um culto fora do padrão daquilo que Deus havia determinado. Nós temos insistido, quem estabelece o modelo, o padrão, a norma do culto é aquele que vai ser cultuado e não o cultuador. Muitos levavam achando que estavam fazendo isso de forma sincera. Eu estou sendo sincero, Senhor, o melhor que eu posso dar é esse cabrito aqui penado, porque o outro eu tive que vender para comprar o bom, eu tive que vender para comprar comida para minha família. Nós estamos vivendo uma crise financeira, eu tive que vender o carneiro bom. É o melhor que eu tenho. Deus diz: vocês estão agindo da forma que eu não quero, fora da minha vontade. Segundo princípio do culto, meus irmãos, que você tem que colocar na sua cabeça, que se você quer cultuar a Deus, é do jeito que Ele quer, e não do jeito que você pensa. Se nós queremos cultuar a Deus, é do jeito que Deus quer, e não do jeito que nós pensamos. Um outro princípio que nós encontramos aqui, ele vai se encontrar aí já no capítulo 2, nos versículos de 1 a 9, ele vai dizer no capítulo 2, versículos de 1 a 9, é que o culto deve ser dirigido por homens que honram a Deus.
ele vai dizer: agora, ó sacerdote, para vós outros é este mandamento: se o não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propodes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, tirarei excremento no vosso rosto, excremento nos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Meus irmãos, o sacerdote foi Deus, Malaquias, ele mostra aqui nessa parte do livro que os sacerdotes estavam aceitando qualquer coisa. Os sacerdotes, eles não faziam de coração. Nós vimos isso no versículo 13, no capítulo anterior, que eu não li, mas o sacerdote dizia: e dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, e assim fazeis a oferta. Os líderes estavam agindo de forma relaxada, eles agiam de qualquer maneira, eles não honravam a Deus, eles estavam trabalhando e servindo a Deus como se aquilo fosse um cansaço. Eles cansavam de servir a Deus. Eles não impediam que o povo trouxesse os animais defeituosos, eles não instruíam o povo. Olha o que diz o versículo 6: a verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Ele está se referindo a Levi, que ele cita no versículo 4. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Ele está dizendo o seguinte: Levi, que foi o primeiro sacerdote, Levi, ele foi fiel, Levi, ele foi honesto, Levi, ele me serviu com fidelidade. Meus irmãos, os líderes da igreja do Senhor, cabe a eles ensinar. Olha o versículo 7: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução. Meus irmãos, o culto a Deus, ele tem como princípio ser dirigido por homens que honram a Deus, por líderes que honram a Deus. Esses líderes precisam de ensinar o povo de Deus. Esses líderes precisam de instruir o povo de Deus. Nós vivemos hoje a síndrome do pregador. Eu tenho falado isso. Muitos querem ser pregador das multidões e fazem qualquer coisa para ter grandes ouvintes. Mas poucos querem se desgastar ou se gastar na obra do Senhor, ensinando, instruindo, mostrando. E o que mais nos preocupa é que as ovelhas hoje não querem ser pastoreadas. Quando um líder chega perto de uma ovelha e diz assim: olha, isso está errado, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, faço do meu jeito, você faz do seu, eu faço do meu. A rebeldia. Esquecemos daqueles textos todos do Novo Testamento, onde o Senhor Jesus diz que nós teremos guias, que nós teremos pastores, que nós teremos presbíteros, que nós teremos diáconos, que nós somos um povo que é guiado e liderado por homens de Deus. E aí viemos prestar culto a Deus como ovelhas desgarradas, que não tem pastor. Então, o terceiro princípio é que o povo de Deus, ele precisa de homens que dirijam o culto a Deus, mas que sejam homens que honram a Deus.
e esses sacerdotes seriam punidos. Coisa interessante que ele vai dizer no versículo 3: eu vos reprovarei, e vocês, no sistema da época, eles traziam o animal, e o levita era aquele que limpava o animal, aquele que abria o animal, aquele que tirava os excrementos do animal, o interior do animal, e levava aquilo para fora, limpava o piso, limpava o templo, fazia limpeza, fazia todo o trabalho e jogava aquilo fora. E ele diz o seguinte: olha, eu vou passar o excremento na cara de vocês. Por quê? Porque a lei dizia que aquele que tocasse em excremento de animal morto, qualquer excremento, ele ficava impuro e ele não podia entrar no templo. E aí, por isso ele vai dizer no versículo 3, olha, eu vou passar o excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Eu vou passar o excremento no vosso rosto, o excremento do sacrifício desses animais que vocês estão sacrificando. Eu vou passar isso na cara de vocês, e vocês vão ser levados para o mesmo lugar. O excremento era jogado lá fora, no lugar onde havia fogo, onde havia destruição, e vocês vão para o mesmo lugar deles. Aqui fica uma palavra dura para os líderes da igreja, porque às vezes nós falamos que o povo não está cultuando, o povo não está fazendo o que precisa ser feito, mas Malaquias diz que culpa disso era dos sacerdotes, porque os sacerdotes não orientavam. Nos versículos de 10 a 16, no capítulo 2, ele vai entrar com o quarto princípio. O culto só será aceito se for expressão de vida. O culto só é aceito por Deus quando há uma expressão de vida. Ele vai dizer: agora, os sacerdotes, versículo 10: não temos nós todos o mesmo Pai? Deus pergunta. Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama. Se casou com adoradores de deuses estranhos. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é que eles se envolveram na doutrina de Balaão. Balaão, quando ele foi chamado para amaldiçoar o povo, ele orientou aqueles inimigos de Israel que colocassem as mulheres, as moças, próximo da fronteira de Israel, para que os homens de Israel se interessassem por aquelas mulheres bonitas e casassem com elas. Deus havia determinado: vocês não vão se casar com as mulheres desse povo, e não vão pegar marido para suas filhas no meio desse povo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: olha, vocês estão profanando a aliança dos nossos pais. Vocês estão profanando a aliança. Quando vocês se divorciam das suas esposas e casam com essas mulheres, e ele diz claramente que vocês trazem elas para o santuário do Senhor, elas que adoram outros deuses. O culto, meus irmãos, ele tem que passar necessariamente por uma expressão de vida santa. O que ele está dizendo é que essas pessoas choravam. Ele diz no versículo 13: ainda fazeis isso, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E eles perguntam no 14: por quê? Por que que o Senhor não aceita a nossa oferta? Por que que o Senhor não aceita o nosso culto?
Por que o Senhor não aceita a nossa adoração? Aí ele mesmo responde: porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Você foi desleal com a sua mulher. Se você teve a sua deslealdade na sua vida, não me venha cultuar. Meus irmãos, a gente pode pensar assim: mas isso é coisa aqui do Velho Testamento. O que o Senhor Jesus Cristo disse? Antes de você trazer sua oferta ao altar, se você tem um problema com seu irmão, vai fazer o quê? Vai ter com ele, resolva com ele antes de trazer a oferta. O que nós fazemos aqui? Falamos que vamos adorar o Senhor e imediatamente nós fazemos o quê? Imediatamente nós comunicamos: Senhor, nós vamos adorar o Senhor. Imediatamente nos curvamos e confessamos a Ele os nossos pecados, porque nós não podemos nos apresentar diante de Deus e cultuar a Deus sem vida. O culto a Deus, meus irmãos, ela tem que ser uma expressão de vida santa. O culto a Deus tem que ser uma expressão de gente que luta com seus pecados, gente que pede perdão, gente que confessa. Eles estavam repudiando as suas mulheres. Na verdade, o povo dizia uma coisa e vivia outra. Achavam que estavam agradando a Deus, porque faziam todo aquele sacrifício. E esse sacrifício muitas vezes hoje mudou. É louvor, é canta, é jejum, é oração, é coisas estranhas que vão sendo colocadas no meio do povo de Deus. É campanha de oração não sei aonde, é monte, não sei o quê. E aí Deus continua não respondendo e não ouvindo. Porque culto é extensão de vida santa. Se você não cuida da sua vida em santidade, antes do culto, não adianta vir cultuar. Este é o quarto princípio do culto. O culto só será aceito se for expressão de vida santa. O capítulo 2, a partir do versículo 17, o último versículo antes do capítulo 3, até o 3, versículo 5, ele vai falar do quinto princípio. O quinto princípio é: nós precisamos de purificação para cultuar a Deus. Enfadais o Senhor com vossas palavras e ainda dizeis: em que o enfadamos? Os irmãos, é interessante, né? Porque às vezes eu vejo pessoas dentro da igreja que estão enfadadas, né? Estão cansadas. A gente fica enfadado às vezes, e o povo estava enfadado. E aqui diz o seguinte: é que Deus que estava enfadado com aquele povo. Ele diz o seguinte: enfadais o Senhor com as vossas palavras. Deus está enfadado com isso, Deus está cansado com isso. Aí eles perguntam: em que o enfadamos? Nisso que pensais: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desse é que ele se agrada. Onde está o Deus do juízo? Meus irmãos, Deus fica enfadado com o culto. O povo questiona a justiça de Deus. Ele diz: aonde está o Deus do juízo? Cadê o juízo de Deus? Cadê a justiça de Deus? Aí o capítulo 3, versículo 1 diz: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Meus irmãos, Isaías está dizendo o seguinte: virá um para Israel, que será o meu mensageiro. Aqui está a profecia de João Batista. Virá um que antecederá, que me antecederá, um que vai anunciar, um que vai falar e um que vai trazer a purificação. Aí quando nós entendemos o que João Batista faz, João Batista, ele vem pregando o quê? Arrependei-vos. João Batista vem pregando arrependimento. João Batista é o precursor de Jesus.
E o texto diz que ele viria, o Senhor viria, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Ele vem para limpar, ele vem para purificar. Ele está dizendo o seguinte: Jesus vem, virá um que vai lavar vocês, virá um que vai poder purificar vocês. Mas quem pode suportar? Meus irmãos, este é o quinto princípio do culto, o princípio que nós precisamos de purificação para cultuar a Deus. Ele enviará um mensageiro, João Batista. Depois o próprio Senhor viria. O próprio Senhor, quando ele diz no versículo 3, o Senhor dos Exércitos. Depois a oferta será aceita, ele vai dizer no versículo 4. Se você ler no versículo 4, ele vai dizer: então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros anos. Chegar-vos-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adultos. Ele está dizendo o seguinte: quando houver purificação, eu aceito a oferta, eu aceito o culto, havendo purificação. Nenhum de nós pode chegar na presença do Senhor sem passar pela cruz do Calvário. Nenhum de nós pode prestar culto ao Senhor sem purificação, sem tratar os nossos pecados, sem tratar as mazelas do nosso coração, sem verdadeiramente sermos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Este é um princípio que muitas vezes as pessoas acham, porque estão prestando a culto a Deus, porque o culto foi bonito, o culto foi belo, o culto foi gostoso. Deus gostou do culto. Deus gosta de vida purificada. Deus gosta de coração contrito e compungido. Deus gosta de confissão de pecados. No versículo capítulo 3, versículo 6 a 12, vem o sexto princípio. Às vezes nós pegamos esse texto, muita gente já leu e sabe que é o texto que envolve o dízimo, e às vezes nós achamos que Deus está tratando aqui somente de dízimo. Na verdade, o texto ele usa dízimo aqui para fazer uma argumentação. O culto ele só será aceito quando for expresso de total consagração. Olha aqui um negócio, olha o versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Meus irmãos, preste atenção aqui. Deus está dizendo a ele o seguinte: olha, vocês precisam de se consagrar a mim. Vocês precisam de voltar para a minha palavra. Vocês precisam de se consagrar a mim integralmente. Para me cultuar, vocês têm que se consagrar a mim. Vocês precisam da tua palavra. É o que ele diz, que vou repetir o texto. Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, os filhos de Israel, não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu vos tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Deus pergunta. Aí, todavia, vós me roubais. O próprio Deus responde: vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Pode o homem roubar a Deus? Aí Deus diz: vocês me roubam. Em que te roubamos? Aí Deus vira e fala assim: eu vou dar só um exemplo, para mostrar que vocês
não consagram a vida de vocês a mim. Em que te roubamos? Aí ele disse: nos dízimos das ofertas. Nos dízimos das ofertas. Quando vocês deixam de entregar os dízimos e as ofertas, vocês estão simplesmente declarando para mim que não consagram a sua vida a mim. Deus, meus irmãos, está usando o dízimo e a oferta aqui não para fazer cobrança de 10%, como eu falei aqui. Deus não está preocupado em 10% de dinheiro de ninguém. Isso é muito evidente quando a gente vê Jesus falando da viúva. Alguém trouxe grande quantidade, a viúva trouxe 2 moedas, ela trouxe mais porque ela deu proporcionalmente mais, porque ela deu tudo que tinha. Deus está preocupado com a fidelidade do coração. Deus está preocupado com a consagração de vida. Deus está preocupado com a consagração de vida. O 6º princípio que é colocado aqui nesse livro é que o que o Senhor requer para o culto dele é gente consagrada a Ele, gente que não quebra aliança com Ele, gente que não só consagra o coração, mas gente que tem até mesmo o bolso convertido, porque converte o coração, mas não converte o bolso. E ele usa a questão material para mostrar que essas pessoas, que esse povo não tinha vida consagrada a Ele, não eram fiéis. Aí ele vai continuar lendo o texto: Davi, todos os dízimos, trazei os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, provai-me isso. Aí ele vai fazer toda uma sequência de orientação, dizendo que ele abençoava o povo que consagrava, ele abençoava o povo que dava, ele abençoava o povo que não dividia a espiritualidade em material e espiritual. Ou seja, vocês têm que consagrar a mim toda a vida de vocês, bens materiais, espiritual, é de todo o corpo, toda a alma, de todo o coração. O 6º princípio aqui, meus irmãos, é o princípio de que o culto será aceito com expressão de total consagração a Deus. Deus dá um exemplo de como o povo deixou de se consagrar a Ele. Deus não está reclamando de questões financeiras. Deus está simplesmente dizendo: o que prova que vocês não consagram a vida de vocês a mim é o fato de que vocês são infiéis nos dízimos e nas ofertas. Isso prova. Foi essa a argumentação de Deus com esse povo. Claro que tem muita gente que entrega dízimo e oferta e também não tem muitas outras coisas consagradas a Deus. Tem muita gente que entrega dízimo e oferta achando que vai fazer negócio com Deus, mas não consagrou o seu coração. Entrega dízimo e oferta porque acha que vai fazer negócio com Deus e Deus vai dar a ele um salário melhor, vai dar a ele um carro melhor, um sítio, sei lá o quê. Está querendo comprar de Deus, está querendo fazer um investimento. Eu entrego 10% para receber mais. É outro problema sério. É outro problema sério. Porque o Deus quer que você consagre a sua vida a Ele. Deus quer que você viva a sua vida consagrada a Ele. O sétimo princípio: o culto não será aceito com reclamação. Preste atenção nisso. O culto não é aceito com reclamação. O versículo 13 do capítulo 3, até o final, no capítulo 4, ele vai dizer o seguinte: as vossas palavras foram duras para mim, dizia o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Preste atenção, meus irmãos. Vou ler de novo. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: Deus, que nos aproveitou temos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos exércitos. Era isso que eles diziam. De que adianta eu servir a Deus? De que me aproveita servir a Deus?
Ora, pois nós reputávamos por felizes os soberbos. Meus irmãos, o que eles estavam dizendo? De que adianta eu servir a Deus se o soberbo ali tem a sua casa? De que adianta eu servir a Deus se o insensato está rico e eu estou aqui sofrendo? De que adianta servir a Deus se eu estou doente? E o outro lá que é macumbeiro está com saúde? De que adianta eu servir a Deus e estou aqui passando uma dificuldade tremenda com falta de emprego, enquanto o outro lá é corrupto, está roubando tudo, está andando de iate? De que adianta servir a Deus? Essa era a reclamação do povo. Deus não aceita culto de gente que fica reclamando da vida que Deus dá a ele. Deus não aceita culto de reclamadores. E aí o Senhor vai dizer, então os que temiam o Senhor, e Ele vai fazer uma promessa, quando Ele vai dizer, então os que temiam o Senhor falavam uns para os outros. Lá dentro de Israel ainda existia um remanescente fiel. Então os que temiam o Senhor falavam uns com os outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que o temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. Ainda havia um remanescente. Havia ainda alguém que dizia, nós temos um memorial diante do Senhor. E o Senhor vai fazer, meus irmãos, aqui no final desse texto, Ele vai dizer o seguinte, que há um memorial diante dele. Eles serão para mim particular tesouro. Esses que são fiéis, esses que não reclamam, eles são para mim particular tesouro. Eles vivem nesse mundo, eles estão aí sofrendo, passando dificuldade, enfrentando doença, enfrentando problemas, mas não abandonam os meus caminhos. Eles são para mim particular tesouro. Eles são tesouro meu. E ele vai continuar, naquele dia que preparei, eu preparei um dia, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Eu vou poupar esses que me servem como filho. Então eles verão outra vez a diferença entre o justo e o perverso. Vai chegar o dia que eles vão ver a diferença entre o justo e o perverso. Porque eu, o Senhor, preparei um dia, e esse dia vai chegar, por mais que a gente ache que ele seja longe, entre o que serve a Deus e o que não serve. Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha, todos os soberbos e todos que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo, vão ser queimados como palha. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação nas suas asas. Saireis e salteareis como bezerros soltos da estrebaria. Vocês serão livres de toda dessa peleja neste mundo, porque nesse dia vocês entenderão a diferença entre o justo e o perverso. Para de reclamar, meu irmão. Olha para o futuro. Ele diz, pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrar-vos-ei da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes prescrevi em Horebe para todo Israel, e a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Quem é esse que está falando? João Batista. Enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Jesus viria e converteria a ele aqueles que o Senhor escolheu. Jesus veio, deu a vida, morreu, derramou sangue para nos garantir todas essas bênçãos. Nós temos um memorial escrito diante de Deus. Aqueles que servem ao Senhor têm um memorial escrito diante de Deus. Por isso, meu irmão, adore o Senhor, glorifique o Senhor,
Não reclame. Dê glórias a Deus, como nós vimos aqui esse final de semana todo. Glorifica o nome do Senhor. Seja na enfermidade, seja na cura, seja na pobreza, seja na fartura, não importa, porque vem o dia em que o Senhor vai separar o justo daqueles que são injustos. O Senhor vai separar. Não reclame. O sétimo princípio do culto a Deus. Não reclame de Deus. Creia nas promessas vindouras do Senhor. Creia nas promessas vindouras do Senhor. Que Jesus voltará. E voltará não mais humilhado, mas voltará como o Senhor dos exércitos. Louvado seja o nome dele. Podemos confiar nisso, para a glória do nome do Senhor. Malaquias, meus irmãos, nos leva a pensar algumas coisas para encerrar. O culto a Deus não pode ser pelo que Ele nos dá, mas tem que ser pelo que Ele é. Ele é um Deus que nos ama. Você não pode vir aqui cultuar a Deus no dia do culto solene, no domingo à noite, porque o Senhor te deu isso, ou vir cultuar a Deus porque você está precisando daquilo. Você tem que vir cultuar a Deus porque Deus é amor e te predestinou para a salvação. Nós não podemos cultuar a Deus fora do que Deus determinou na sua palavra, nem ficar inventando moda. Nós não estamos aqui para o culto ser agradável a nós. Nós estamos aqui para que o culto seja agradável ao Senhor. Deus busca o coração do povo. O bolso vai aonde o coração está. Ele quer o mais profundo da sua alma. Ele quer você integralmente. Seu bolso vai aonde o coração está. A prova disso, a palavra de Deus diz que aonde está o nosso coração, aí está também o nosso tesouro. O culto serve para a exortação que leva ao arrependimento e não só para a celebração. O culto serve para a exortação. O povo estava indo adorar o Senhor, mas não estava sendo exortado. E nós precisamos disso. Se você é exortado pela palavra do Senhor, aplique ela na sua vida para a glória do Senhor, porque você é um escolhido para aquele dia ver a diferença entre o justo e o injusto. Vamos ficar de pé e vamos orar. Deus amado, nós queremos lhe agradecer por esta noite. Queremos lhe agradecer pela tua palavra. Te pedir, ó Deus, que aplique essa palavra ao nosso coração. Que nós possamos, ó Deus, retornar aqui no próximo domingo, no culto solene, com outra visão, de outra maneira, com o nosso coração fervoroso, porque somos um povo escolhido pelo Senhor. Confiamos no Senhor Jesus, entregamos a nossa vida a Ele. Ele é o sacerdote, Ele é aquele que fez tudo por nós e nós o servimos. E te pedimos, ó Pai, tem misericórdia, aplica ao nosso coração a Tua palavra. E leva-nos, ó Deus, para os nossos lares com a Tua bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por nós, o amor do nosso Deus e Pai, que nos escolheu antes da fundação do mundo, a direção e unção do Espírito esteja sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e para todo sempre.